paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria e prazer que estamos aqui novamente para aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo a lição de número 3, primeiro e segundo livro de Samuel. Semana passada nós falamos sobre o livro de Juízes, o livro de Ruth, e hoje vamos estar falando sobre primeiro e segundo Samuel, a monarquia, o período da monarquia, a organização do reino, Os personagens principais deste livro são Samuel, Saul e Davi. Eu espero que os irmãos tenham um excelente aproveitamento desta aula e também os irmãos estejam também acompanhando as lições, os livros, fazendo as leituras, devidas correções, anotações, também o estudo que estamos transmitindo aqui nesta videoaula. Também os irmãos, é bom estar com papel e caneta para fazer devidas anotações que, quem sabe, não esteja no livro que os irmãos estão estudando, e assim enriquecendo o conhecimento da palavra de Deus, Prosseguindo a nossa lição, no primeiro livro de Samuel, o seu autor é incerto, embora a tradição atribui ao próprio profeta Samuel. A data é entre 931 e 722 antes de Cristo, Dá aproximadamente um período de 200 anos, Então, provavelmente Samuel ele começou a escrever este livro, e outros profetas como Natan, Gade, pode ter concluído esse livro de primeiro e segundo Samuel também. Tema: Deus age na história, Deus ele agiu na história no passado e ele ainda continua agindo, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a palavra de Deus. Palavras-chave: Samuel, Saul e Davi. Versículo-chave: 1 Samuel 16, versículo 7, a parte B, e o versículo 13, Ali no capítulo 16 nos fala de quando Samuel ele chega na casa de Jessé para ungir os filhos, um dos filhos de Jessé para rei de Israel. E Deus, no capítulo 16, versículo 7, diz que Deus ele não vê como o homem vê, O homem vê a aparência, mas Deus ele vê o coração. E no versículo 13, Samuel ele é autorizado a ungir Davi como rei de Israel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. No livro de 1 Samuel, Jesus ele é apresentado como o rei esperado. Lá está no 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Samuel foi o elo de ligação entre os juízes e o reino, entre a teocracia e a monarquia, Lembrando que a teocracia é Deus no governo, porque teo é Deus, cracia é governo, e a monarquia é o rei, um homem no governo, O governo do homem, Onde que é um rei, ele passa a governar. Principais cidades: Ramá, uns 10 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi o lugar do seu nascimento, sede do seu juizado e o local do seu sepultamento. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, capítulo 7, versículo 17, capítulo 25, versículo 1, Ramá, onde é o nascimento de Samuel.
Betel, uns 8 quilômetros ao norte de Ramá, foi o centro da atividade de Samuel. Ao norte era Betel um dos 4 pontos mais altos da região, sendo outros o monte Ebal, Hebron e Mispa. O panorama da região que se descortina do alto de Betel é magnífico. Aí, 800 anos antes, Jacó vira a escada do céu. Mais tarde tornou-se a sede do culto ao bezerro de ouro. Né? Então, Betel, que significa Bet, significa casa, Tel significa Deus, significa então casa de Deus, onde Jacó ele fez um voto com o Senhor e depois ele voltou para Betel para cumprir com o seu voto e mudou aquele nome de El Betel, significando Deus, o Deus da casa de Deus. Mispa, uns 5 quilômetros a oeste de Ramá, sobre o monte Nebe, que significa profeta Samuel. Foi seu centro de atividade no oeste. Ali Samuel erigiu a pedra Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Em Samuel, capítulo 7, versículo 12, né? Glória a Deus por isso, né? Porque até aqui Deus ele também nos tem ajudado, tem nos sustentado pela sua graça, né? Porque sem o Senhor nós não somos nada. Na encosta setentrional ficava Gibeon, onde muitos anos atrás Josué fez o sol se deter, né? Nós falamos isso quando estudamos o livro de Josué, que é onde o sol ele se deteu por quase um dia inteiro. Gibeá, seu nome moderno é Tel El-Ful, mais ou menos equidistante de Ramá e Jerusalém. Foi residência de Saul que foi o primeiro rei, né, de Israel. Belém, terra natal de Davi, e mais tarde de Jesus, ficava 19 quilômetros ao sul de Ramá. Foi em Belém que Samuel ele foi lá ungir a Davi como rei de Israel, após o Senhor ter rejeitado Saul, né? Siló, uns 20 quilômetros ao norte de Ramá, foi o lugar onde permaneceu o tabernáculo de Josué a Samuel, e aonde este ainda criança exerceu o seu ministério, né? Ana e o seu marido Eucana, eles subiam para Ramá para adorar ao Senhor, e lá fez um voto ao Senhor, e Deus lhe concedeu um filho, ao qual entregou no tabernáculo para que servisse ao Senhor, exercesse o ministério, né? Kiriat Jearim, onde ficava a arca depois que foi devolvida pelos filisteus, ficava uns 13 quilômetros ao sudoeste de Ramá, né? Então é importante a gente saber esses nomes, o nome dessas cidades, né? Porque são muito mencionadas, né? É importante não esquecer, né? Principalmente Belém. Belém significa casa do pão, né? E inclusive o pão da vida, Jesus Cristo, ele nasceu nessa cidade, que foi a cidade também de Davi. Siló, onde ficou o tabernáculo, né? Kiriat Jearim é onde também ficou a arca da aliança, depois que os filisteus devolveu, e depois Davi tirou dali e levou para Jerusalém. Agora o capítulo 1, o nascimento de Samuel. No capítulo 1 nós temos a bela história de Ana e as suas 2 mulheres, né, que é Ana e Penina, né, que são as 2 mulheres de Eucana, né. Possivelmente Ana foi a primeira esposa, né, como
era de extrema importância, né, para uma família ter filhos, gerar filhos. Ana, como ela era estéril, não podia ter filhos, provavelmente Eucana acabou se casando novamente com mais uma mulher para que pudesse gerar filho, né, e suscitar a descendência da família. E como Ana não podia ter filhos, aqui nós vemos que Ana roga a Deus que lhe dê filhos, né? Ela fez um voto com Deus ali em Siló. Eli era o sacerdote naqueles dias, e observando Ana apenas movendo os lábios e não saindo som algum, teve ela por embriagada, mas na verdade diz a palavra de Deus que Ana disse para Eli, né, que ele estava derramando a sua alma perante o Senhor, né, e Deus ouviu o seu clamor, a sua oração, né? Então nasce Samuel e é consagrado a Deus, né? Porque Ana fez voto que haveria de consagrá-lo, dedicá-lo ao Senhor, né? Então Samuel é consagrado a Deus. Josué erigiu o tabernáculo em Siló, está lá em Josué 18, versículo 1. E cada ano Israel ia a Siló sacrificar. Por volta de 1000 a.C., Davi transportou a arca para Jerusalém. O profeta Jeremias refere-se à destruição de Siló por volta de 600 a.C., né? Capítulo 2 é o cântico de Ana e a mudança do sacerdócio, né? Ana, ela canta, ela louva o Senhor, ela adora o Senhor pelo fato de Deus ouvir a sua oração e lhe conceder um filho. E também nós vemos um anúncio da mudança de sacerdócio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. E ali no versículo 35, o Senhor lhe diz, né? Eu suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, né? Um anúncio de uma mudança sacerdotal, porque Eli já estava velho, não enxergava direito. Os filhos de Eli, eles se prostituíam à porta do tabernáculo, eles gastavam os dízimos, né? Utilizavam os dízimos que era das ofertas que era entregue no santuário, segundo conforme eles queriam, e toda Israel sabendo disso, e Eli não repreendia os seus filhos, né? Imagina o seguinte, irmãos, imagina se fosse nos dias de hoje, né? Naquela época, vamos prefigurar aqui, né? Fazer uma simbologia aqui, né? Naquela época havia somente, como podemos dizer, apenas uma igreja, apenas uma igreja, só apenas o tabernáculo em Siló, havia só um pastor, que era Eli, havia só uma igreja ali. E Eli não repreendia os seus filhos, deixava os seus filhos à vontade. E seus filhos prostituíam e gastavam os dízimos que era entregue, né? Imagina como o povo reagiria. Imagina você como você reagiria se deparasse com esse cenário, né? Com certeza, né? Seria uma coisa que traria bastante desconforto e até mesmo revolta, né? Então era essa situação que estava nos dias de Eli. Por isso que aí Deus ele disse que haveria de suscitar um sacerdócio fiel, né? Inclusive houve essa mudança sacerdotal
embora Samuel, ele não era da tribo de Levi. Seus pais eram da montanha de Efraim, né? São de Efraim, não tem nada a ver com a tribo de Levi. E o sacerdócio estava na tribo de Levi. Porém, Deus ele suscitou um sacerdote da tribo de Efraim, né? E isso até mesmo já estava prefigurando Cristo, né? Porque Cristo ele não é da tribo de Levi. Jesus, ele, como diz o livro de Salmos, né? O Senhor diz no livro de Salmos: tu é meu sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, né? Quer dizer, Jesus, ele é o nosso sacerdócio, o nosso sumo sacerdócio. E ele, na verdade, é da tribo, não de Levi, mas da tribo de Judá, né? Que não foi separada para o sacerdócio, mas porém Deus escolheu Judá para sair o Messias, o Salvador, o nosso sacerdócio, o nosso intercessor, né? Então está aí uma mudança de sacerdócio, né? Prosseguindo, profecia contra a casa de Levi, né? Nós vemos no capítulo 2 a profecia da casa de Levi, também o seu cumprimento que se deu nos dias de Salomão. Aqui em 1 Reis capítulo 2, 27, cumpre-se essa profecia através de Salomão, que Salomão lança fora Abiatar para que não fosse sacerdote, que fazia parte da casa de Levi, né? Cumprindo assim a palavra do Senhor. Seu cumprimento final, no entanto, se deu no sacerdócio eterno de Cristo. Deus prometeu um sacerdócio eterno, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, e também um reinado eterno a Davi, 2 Samuel 7,16, promessas que apontam para Cristo, no qual ambas as funções se unem, né? Porque Jesus, ele é tanto sacerdote como rei eterno, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Jesus é o nosso sacerdote eterno, né? Porque ele está à destra de Deus e intercede por nós, né? E também profeta, né? Que ele veio aqui como um profeta de Deus, né? Então, na verdade, em Cristo cumpre-se os três principais ofícios do Antigo Testamento, que é rei, profeta e sacerdote. Aleluia. Capítulo 3, a chamada profética de Samuel. Samuel era profeta, serviu como sacerdote oferecendo sacrifícios e julgou a Israel, sendo sua área de atuação Betel, Gilgal e Mispa. A sua sede principal era Ramá, e ele foi o último juiz e o primeiro profeta e o fundador da monarquia. Foi o governante exclusivo no período entre Eli e Saul. Sua principal missão foi organizar o reino. A forma de governo no regime dos juízes fracassou. Então Deus suscitou Samuel para unificar a nação sobre o governo de um rei, né? Então Samuel ele fez a transição da teocracia para a monarquia, né? Do período de juízes para o período da monarquia, né? Então Samuel foi uma extrema importância para a nação, para unir a nação, unificar a nação, né, no governo, sob o governo de um rei, né? Profeta, a palavra profeta ocorre ocasionalmente antes de Samuel, como por exemplo em Gênesis 27, em Êxodo 7, versículo 1, inclusive Abraão ele também é chamado de profeta, mas Samuel, ao que parece, foi o fundador de uma ordem regular de profeta,
mantendo escolas primeiro em Ramá, depois houve também Betel, Jericó e Gilgal, né? Então Samuel, ele organizou uma escola de profetas, né? Porque a partir de Samuel nós vemos grandes profetas se levantando, né? Inclusive provavelmente Elias fazia parte dessa escola de profetas, né? Inclusive no livro de Samuel que começa a surgir a palavra, né? Os filhos dos profetas, né? Então Samuel, ele tinha essa escola de profetas, e alguém pode perguntar, mas essa escola de profetas, o que eles faziam, né? Eles oravam e estudavam a lei do Senhor, né? Eles oravam e estudavam a palavra de Deus, né? E dedicava a isso, né? E através disso Deus levantou grandes profetas, né? Como Elias, como Eliseu, como Natã, entre outros também, né? Inclusive, se os irmãos quiserem dar uma pesquisada, uma notada, está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, né? Então, na verdade, Samuel tinha organizado essa escola teológica de profetas ali, né? O sacerdote estava quase todo corrompido, portanto iniciou essas escolas como uma espécie de freio oral para os sacerdotes e futuramente para os reis, né? Porque esses profetas eram homens cheios do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, né? Para profetizar contra os sacerdotes, contra os reis, contra aqueles governantes, aqueles que estavam na liderança, os quais não estavam andando verdadeiramente no caminho do Senhor. Inclusive, se os irmãos quiserem anotar, dar uma pesquisada lá, Provérbios capítulo 29, versículo 18, está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado, né? Oremos para que Deus levante profetas para que o povo, a igreja, não venha se corromper, né? Samuel, o sacerdote estava quase tudo corrompido, né? Agora prosseguindo. Dentre os profetas orais, o de maior relevância foi Samuel, organizador do reino. Depois temos o profeta Natã, que foi conselheiro de Davi. Inclusive foi o profeta Natã que denunciou para Davi o seu pecado. Tinha também o profeta Aiás, conselheiro de Jeroboão, profeta Elias e Eliseu, que comandaram a notável batalha contra os deuses de Baal, os profetas de Baal. Possivelmente esses profetas que surgiram foi devido à influência de Samuel, o grande homem de Deus foi Samuel. Capítulos 4, 5, 6 e 7, a arca é capturada pelos filisteus e é devolvida. A arca, depois de capturada pelos filisteus, nunca mais voltou a Siló. Dali por diante, Siló deixou de ser o lugar de importância. A arca permaneceu em cidades filisteias por 7 meses, tempo em que grandes flagelos aconteceram a esse povo, que decidiu mandá-lo de volta a Israel, né? Então, quando um reino, quando um império, né, vencia o outro, né, eles levavam todas as riquezas, todos os seus deuses, né, e fazia com que
Era como se o Deus daquele exército que vencia fosse maior, né? Mais poderoso, né? Inclusive, diz a Bíblia que os filisteus venceram a batalha contra Israel e pegou a arca da aliança e colocou na casa de Dagon, que é o deus dos filisteus, né? Era como se fosse uma humilhação para o povo de Israel. Porém, quando os filisteus entram na casa de Dagon, no outro dia, a cabeça de Dagon está cortada e caída, né? Então eles vão lá e colocam a cabeça de Dagon no lugar. Aí quando chega o outro dia, eles entram na casa de Dagon, a cabeça de Dagon e os dois braços de Dagon, a divindade dos filisteus, está caída diante da arca do Senhor, né? O que significava isso, né? Significava que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, era maior do que Dagon. E diante do Deus de Israel, Dagon não tinha força, não tinha poder, né? E também não tinha cabeça, não tinha governo, né? Dagon, ele não tinha força, não tinha poder e também não tinha governo contra o Senhor. E depois daí, os filisteus começaram a sofrer flagelos, pragas, de tal forma que eles decidiram devolver a arca. Eles não suportaram a presença da arca ali, né? Porque estava sendo, na verdade, castigados por Deus, né? Então foi levada para Bet-Semes, dali para Kiriat Jearim, onde ficou por 20 anos. Depois removida para Jerusalém por Davi, que lhe edificou um tabernáculo. Aí ficou até que Salomão edificou o templo, né? Inclusive, tem uma lição aqui neste texto, que os filisteus colocam a arca do Senhor num carro de boi e deixam os bois levarem sozinho a arca, né? Aí eles disseram, colocou sacrifício, colocou algumas ofertas, adoração, né? Como uma espécie de penitência, né? Então eles dizem, né? Se esses bois levarem esta arca, né? Conduzindo sozinho para a terra de Israel, nós vamos saber que realmente tudo isso que estava acontecendo conosco era as mãos de Deus e que Deus vai nos perdoar, né? Então essa arca, com essa junta de boi, os bois levaram sozinho, né? Sem ninguém dirigindo eles até a terra de Israel, né? Chegando lá em Bet-Semes, depois Kiriat Jearim, e quando Davi ele foi levar a arca da aliança para Jerusalém, ele quis fazer conforme os filisteus fizeram, colocando um carro de boi novo também. Mas a Bíblia diz que o carro ele começou a se inclinar, a arca ia cair, e Uzá coloca a mão na arca, e no momento que ele coloca a mão na arca, ele é morto, fulminado, né? Uzá acaba sendo morto, pelo que Davi se entristeceu, se irou e não queria levar a arca, até que ele entendeu que a arca deveria ser conduzida pelos sacerdotes, né, pelos levitas, e conduzida no ombro, né, que fala de reverência, de responsabilidade, né? A presença de Deus deve ser carregada, porque a arca representava a presença de Deus, deveria ser carregada com responsabilidade, né? Carregada no ombro, né? E somente quando Davi ele entendeu isso e levou a arca da aliança, assim todos ficaram em segurança, né? Nada se sabe do que aconteceu após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então, a arca, irmãos, depois que Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, não se sabe mais
aonde foi para esta arca. Esta arca, irmãos, que era uma obra de arte, uma obra divina, que Deus havia revelado a Moisés. Ela era de madeira e revestida, era de madeira de acácia e revestida com ouro fino, né? E era uma espécie de um caixote com uma tampa ali onde que era esculpido, foi esculpido querubins, e dentro estava as tábuas da lei, uma porção do maná e também a vara de Arão que floresceu, né? Mas após a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, onde que foi tudo destruído, não se sabe onde foi para esta arca, né? Alguns acreditam que foram escondidas pelos sacerdotes, né? Mas não se sabe. Existem algumas especulações hoje, mas não existe provas conclusivas. O tabernáculo, depois que a arca saiu de Siló, esteve um tempo em Nob e outro tempo em Gibeon, até que Salomão o guardou no templo. Depois que os filisteus devolveram a arca, Samuel, com o auxílio de Deus, infligiu-lhes uma derrota terrível, né? No mesmo local onde havia capturado, né? Então, mais tarde, Samuel ele vence os filisteus, né? Capítulo 8, 9 e 10, a organização do reino. Até aí a reforma do governo fora, a forma de governo fora a teocracia, ou seja, Deus no governo. Em um momento de rapinagem, onde todas as nações roubavam e onde só se reconhecia as leis da selva, um povo, para sobreviver, precisava ser suficientemente forte. Assim, Deus, acomodando-se aos méritos humanos, permitiu que seu povo se unificasse como os outros, debaixo do governo de um rei. O primeiro rei foi Saul e foi um fracasso, né? A princípio, não era a vontade de Deus que tivesse um rei, né? Porque o povo pediu a Samuel um rei, porque os filhos de Samuel não andavam nos mesmos caminhos que Samuel, né? Então nós vemos aqui uma grande lição, né? Samuel foi um grande exemplo de homem de Deus e influenciou a muitos da sua geração, criou uma escola de profetas, onde se levantou grandes profetas como Elias, Eliseu. Porém, os próprios filhos de Samuel não seguiam os mesmos caminhos que seu pai. Os irmãos quiserem estar dando anotar e dar uma pesquisada melhor, está lá em 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante, né? Os filhos de Samuel, Samuel colocou ele como os seus filhos como os juízes lá entre o povo, porém ele não andava no mesmo caminho que seu pai. Antes perverteram o caminho, eram avarentos, e desta feita o povo recusou os filhos de Samuel como líderes do povo, né? Então está uma grande lição para nós também, que nem sempre, os filhos andam as mesmas pisadas, o mesmo caminho que seus pais, né? Às vezes os pais são grandes homens de Deus, porém nem sempre os filhos andam no mesmo caminho. Por quê? Porque na verdade cada um tem a sua própria escolha, né? Deus ele respeita a escolha da pessoa, né? Ser crente, ser fiel, ser homem de mulher de Deus é uma escolha. Então o primeiro rei foi Saul, foi um fracasso, mas o segundo rei, Davi, foi um magnífico sucesso, né? Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 fala de Saul como rei,
Saul era da tribo de Benjamim, o qual no tempo dos juízes quase foram aniquilada, né? Teve aquele episódio daqueles benjamitas que violentou a mulher daquele viajante que também pertencia ao povo de Israel, violentou, estuprou e também matou a mulher, como a gente vimos na história de Juízes, né? E por causa disso a tribo de Benjamim quase foi extinta, né? Inclusive Saul, ele disse que a tribo dele era menor de Israel e pertencia à menor família de Israel, né? Mas Deus, muitas das vezes, ele escolhe o menor mesmo para que seja grande, né? Deus, ele não, muitas das vezes, não escolhe o grande para ser mais grande, mas ele escolhe o pequeno para que seja grande, né? Ele tira o homem do monturo e coloca para sentar juntamente com os príncipes do seu povo, né? Ele exalta o humilhado e humilha aqueles que se exaltam, né? E pertencia à cidade de Gibeá, onde teve início a terrível catástrofe no fim do período dos juízes. Alto, elegante e humilde, Saul começou o seu reinado com uma brilhante vitória sobre os amonitas, né? Irmãos, uma lição aqui que nós podemos aprender sobre Saul. Saul, ele começou bem o seu reinado. Saul era um homem humilde, né? Ele começou bem o seu reinado. Mas o mais importante do que começar bem é terminar bem, né? Melhor do que começar bem é terminar bem. Quem sabe o começo na sua vida não foi tão bem assim, mas o importante é sempre o fim, né? Não é o como começamos, mas como nós terminamos, né? O livro de Provérbios diz que o fim é melhor do que o começo, né? Então o importante é começar bem. Inclusive Paulo, ele fala na carta aos Gálatas, né? Paulo, ele critica a igreja da Galácia, né? Aos Gálatas, dizendo: porventura vós tiveres começado no Espírito e terminou na carne, né? Então aquela igreja da Galácia, ela tinha começado no Espírito, tinha começado bem, mas só que estava terminando mal, estava terminando na carne. Da mesma forma Saul, ele começou bem, porém ele terminou mal, né? Inclusive ele mesmo por um ato de covardia, ele se suicidou, né? Diante da pressão do inimigo quando estava por batalha, né? Ele não teve coragem de enfrentar, lutar em favor do seu povo até a morte, ele mesmo se suicidou. Todas as dúvidas a respeito do novo reino, de dissiparem, a nação parecia encaminhar-se para a grandeza. Seguiu-se o solene aviso de Samuel à nação e ao rei, para que não esquecesse do seu Deus. Aviso confirmado com uma trovoada miraculosa, né? Está em 1 Samuel, capítulo 12, 17 e 18. O primeiro erro de Saul, capítulo 13. Seus sucessos fizeram-no logo perder a cabeça. A humildade cedeu lugar ao orgulho. Ofereceu sacrifício, função privada dos sacerdotes. Foi esse o primeiro sinal da sua presunção ao se considerar de suma importância, né? Então, neste capítulo 13, era para Saul esperar Samuel para oferecer o sacrifício, né? Como a batalha estava apertando e Saul estava impaciente, ele, em vez de esperar Samuel para o sacrifício, ele mesmo
quis fazer o sacrifício, né? Sendo que não era a função dele, mas era a função do sacerdote, né? Foi o primeiro erro de Saul. Segundo erro de Saul, capítulo 14: sua ordem tola ao exército para que obstivesse de alimento, e a sua insensata sentença de morte sobre Jonatas, mostrando ao povo que o indivíduo que ocupava o trono era um astuto, né? Então, segundo erro, ele fez um voto impensado, né? De que todo aquele que se alimentasse, comesse alguma coisa, era para ser morto. E no fim, o seu filho Jonatas, né, que não sabia do voto, acabou comendo mel ali e foi sentenciado à morte, né? Mas os homens de Saul não deixaram, né? Porque foi através de Jonatas que Deus ele deu vitória a Saul. Terceiro erro de Saul, capítulo 15: desobediência deliberada a Deus no caso de Amaleque, o qual deu lugar à sinistra declaração de Samuel: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Lá no capítulo 15, onde era para Saul destruir por completo Amaleque e o povo de Amaleque e todos os seus animais, mas só que Saul poupou a vida do rei Amaleque, não o matando, e também ele poupou a vida dos melhores dos animais, né? E trouxe com ele. E então, quando Saul chega da batalha, Samuel vai ao seu encontro e é repreendido por Samuel por não ter rejeitado a palavra de Deus, e o Senhor também o rejeitou. Inclusive, Saul ainda quis dar desculpa, dizendo que aqueles animais era para sacrificar ao Senhor. Aí o Samuel ele diz uma palavra-chave que também faz parte deste livro, né? Onde Samuel ele diz, né? Porventura Deus ele tem tanto prazer assim em sacrifício quanto que obedeça a sua palavra. O obedecer é o melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, está no versículo 22. Capítulo 16: Davi é ungido rei secretamente. Não podia ser um ato público, porque Saul mataria a Davi. O objetivo era dar a Davi a oportunidade de exercitar-se para o ofício. Desse dia em diante, Deus tomou sob o seu cuidado. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, né? Porque dali por diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando Davi foi ungido. Davi era de pequena estatura, talvez rosado, de belo aspecto, elegante, de grande força física e de muita simpatia pessoal. Ele se tornou um homem de guerra, prudente no falar, muito valente, excelente musicista, né? Excelente músico, na verdade. Muito religioso, né? Era um verdadeiro adorador, né? Um verdadeiro servo de Deus. Sua fama de musicista foi elevada ao conhecimento de Saul, que não sabia então ter ele sido ungido para ser seu sucessor. Tornou-se escudeiro de Saul. Isso colocou-o em contato com o rei e os seus conselheiros, né? Inclusive, quando Davi ele foi chamado para servir a Saul, diz a Bíblia Sagrada que um espírito maligno permitido por Deus atormentava Saul. Porém, Davi
ele tangia a sua harpa, louvando ao Senhor, e aquele espírito maligno o afastava, né? Capítulo 17, Davi e Golias. Parece que a permanência de Davi na corte foi só por um tempo, e que regressou a Belém. Passando-se alguns anos, o que nesse inteirinho o rapaz mudara tanto de aspecto que Saul não reconheceu, né? A vitória de Davi sobre Golias sacudiu a nação, e logo após tornou-se genro do rei e comandante do exército e o heróico popular, né? Então, neste capítulo 17, que narra a vitória de Davi sobre Saul, é interessante notar que Saul, ou melhor, o gigante Golias, ele zomba de Deus, ele zomba de Saul, zomba do seu exército, e não existia ninguém para enfrentar o gigante Golias, né? No exército de Saul, os generais de Saul, tudo com medo, tudo se acovardaram, né? No entanto, Davi, ele levando alguns alimentos lá para os seus irmãos e também para Saul, ele vê a afronta do gigante e ele não se conformou, né? Ele diz, né, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo, né? Então Davi, ele demonstra uma tamanha fé, uma tamanha confiança em Deus, fé essa maior do que o gigante, né? Então a fé de Davi era maior do que aquele gigante, né? Se a nossa fé for maior do que os gigantes, do que as muralhas que aparecem em nossa vida, com certeza vamos ultrapassá-las, né? Davi, no livro de Salmos, ele diz: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exército, né? Mas se a sua fé for pequena, aí a vitória vai ser de acordo com a sua fé. Se a sua fé for grande, a vitória vai ser grande. Se a sua fé for pequena, a vitória vai ser pequena. Então a vitória é do tamanho da sua fé, né? E Davi, ele disse: você vem a mim com espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele venceu aquele gigante. Capítulo 18, 19, 20. Saul tem ciúme de Davi, né? Inveja. Não tem coisa pior, irmãos, do que inveja. Pessoas invejosas, né? Inclusive o crente, ele não pode ser invejoso. Se você vê o seu irmão abençoado, dá glória a Deus por isso. Alegra-se com o seu irmão, né? Mas se você vê o seu irmão triste, cabisbaixo, abatido, ore por ele, né? É o ensinamento da palavra de Deus, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram, né? Então, Saul tem ciúme de Davi. A popularidade de Davi impôs Saul contra ele. Saul repetidamente procurou matá-lo. Davi evacuou-se e durante anos esteve refugiados pelos montes. Jonas era o herdeiro do trono. Sua brilhante vitória sobre os filisteus no capítulo 14 e sua nobreza de caráter era bons sinais de que seria um digno soberano, né? Então Saul procurava matar a Davi, mas Davi, ele sempre se refugiava, né, pelos montes, pelos desertos. Davi ficou muito tempo vagando, né? Na verdade, todo esse tempo que Davi ficou refugiado pelos montes, Deus estava preparando Davi. Todo este tempo que Davi estava sendo perseguido de morte,
Deus estava preparando Davi. Olha que grande lição, né? Às vezes, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos muitas das vezes passando uma situação difícil, quem sabe é Deus que está nos preparando, né, por uma vitória maior. Deus estava preparando Davi para que Davi conhecesse toda aquela região, né, todos aqueles montes, para que Davi ele se tornasse um grande guerreiro, um grande rei que liderasse o seu povo, né? E nós vemos Jonas, que teve uma nobreza sem igual, que se tornou amigo de Davi, né? A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios que existem amigos mais chegados do que um irmão, né? Assim era Jonas com Davi, eram amigos mais chegados do que irmãos, né? Inclusive Jonas protegeu a Davi de várias formas, e ele sendo herdeiro legal do trono, Jonas de certa forma ele saiu do trono e deu lugar a Davi para que Davi assumisse o trono, porque Jonas ele já sentia, já sabia que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Então, contudo, Davi soube que Deus havia ordenado Davi para o trono. Sua tocante renúncia do direito à sucessão e seu devotamento altruísta ao rival constituiu-se uma das mais nobres e mais belas histórias de amizade de que há notícia, né? Eu acho que não existe história de amizade como Davi e Jonas, né? E uma grande lição para nós aqui, irmãos: vale a pena ter amigos, né? Vale a pena ter amigos, né? Amigos são, você vê que amigos são coisa tão preciosa, né? Que é por isso que nós temos poucos, né? Às vezes nós temos poucos amigos, né? Ou quase não temos amigos, né? Porque amigos é uma coisa preciosa, né? É amigo mais chegado do que o irmão. Jesus, ele tem esse aspecto, né? Jesus, ele é o amigo mais chegado do que o irmão. É o amigo certo em todas as horas, inclusive as horas incertas, porque amigo, que é amigo mesmo, todas as horas que você precisar, ele vai estar ali para te ajudar e não vai falar não, né? Assim é Jesus, né? Ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Todas as horas que você precisar, ele vai estar ali. Pode ter a plena certeza. Se os irmãos quiserem conferir lá, está em Provérbios 18, 24. Amigos mais chegados do que um irmão. Capítulo 21 e 27. Davi fugindo, 21 ao 27, Davi fugindo da presença de Saul, né? Inclusive Davi teve várias oportunidades para tirar a vida de Saul, né? Mas Davi não quis fazer, né? Davi ele disse, né, jamais tocarei no ungido de Deus, né? Então nós vemos que Saul procurava matá-lo, mas Davi não ousou levantar a sua mão para matá-lo, né? Davi ele não foi uma pessoa vingativa, né? Querendo pagar na mesma moeda, né? Davi escapou para os filisteus, fingindo-se como louco. Prescendido pelo perigo, fugiu para a caverna de Adulão, no oeste de Judá. Depois passou a Moabe, de onde voltou ao sul de Judá, em Keila, Zif e Maom. Ajuntara com uma companhia de 600 homens. Saul encarniçava-se atrás dele, mas ele escapava sempre. Muitos dos salmos compôs nessa época, né? Nessa época que Davi estava fugindo de Saul, ele compôs vários salmos, né? Em Edi, Saul caiu numa armadilha, porém Davi recusou-se
subiu ao trono por meio de um ato de violência, poupou-lhe a vida. Outra vez em Zif, não quis matá-lo. Saul reconheceu a sua loucura, mas continuou nela, né? Tem pessoa que reconhece a sua loucura, que está, né, no caminho errado, na direção errada, mas só que continua nela. Em Maom, Abigail, mulher rica, discreta e graciosa, tornou-se sua esposa. Davi, por fim, buscou outra vez refúgio entre os filisteus, ficando entre eles até a morte de Saul. Capítulo 28, 29, 30 e 31 fala sobre a morte de Saul. Os filisteus invadiram a terra e acamparam-se no monte Giboa. Um dos príncipes deles quis que Davi e seus homens o acompanhassem, mas os outros não confiavam em Davi, de modo que este ficou atrás e com seus 600 homens guarneceu o sul contra os amalequitas. Nesse interim, Saul, todo atemorizado, procurou mediante uma feiticeira em Edor entrevistar o espírito de Samuel. A narrativa singela, sem rodeios, de fato parece implicar em que o espírito de Samuel apareceu mesmo, embora as opiniões divergem sobre as aparições foi real ou fraudulenta, mas não temos dúvida que se tratava de uma fraude. De qualquer forma, Saul foi morto na batalha. Saul reinou 40 anos, né? Esteve no governo, esteve no reinado, 40 anos. Ele começou bem, como a gente tinha comentado, o seu ministério como rei. Ele começou bem, porém terminou mal na apostasia, perseguindo loucamente a Davi e por fim consultando uma feiticeira, que era proibido na lei de Deus, né? Nota arqueológica: as armas de Saul, né? Samuel capítulo 31, versículo 10, declara-se aqui que as armas de Saul foram postas no templo de Astarote, em Bet-Sean. E em 1 Crônicas 10:10 se diz que a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Em Bet-Sean fica um pouco ao leste do monte Quimbal, na junção dos vales de Jezreel e do Jordão, nas encruzilhadas das principais estradas que dominavam os dois vales, né? São algumas notas arqueológicas. O Museu da Universidade da Pensilvânia, entre 1921 a 1930, descobriu em Bet-Sean, no estado de 1000 anos antes de Cristo, as ruínas de um templo de Astarote e também um de Dagon, aos mesmos edifícios em que fixaram as armas e a cabeça de Saul. Mesmo que não foi localizada as armas, pelo menos são uma prova de que existiu tais templos em Bet-Sean nos dias de Saul, né? Foi descoberto aonde ficavam os templos de Astarote e também o templo de Dagon, que é o deus principal ali dos filisteus, né? Que inclusive os filisteus foi um dos inimigos mais ferrenhos do povo de Israel. Aqui prosseguindo no segundo livro de Samuel, que é claro que a gente não vamos conseguir fazer todo este livro, né, de segundo Samuel, mas a aula que vem nós continuamos da onde nós paramos. Por isso que é importante os irmãos estar acompanhando as nossas videoaulas, devido aos nossos conteúdos, né, que serve para um enriquecimento maior do conhecimento dos irmãos, né.
O autor, possivelmente o sacerdote Abiatar, data entre 931 a 722 a.C. Tema: Rei Davi, precursor do Messias. Palavras-chave: Davi, Natã, Absalão, Joabe e Betseba, né? Que foi a mulher de Urias. Versículo-chave, 2 Samuel 8, versículo 5. O reinado de Davi, chefe de uma eterna dinastia de reis, né? Lembrando que não era vontade de Deus, né, constituir reis, né, porque eles viviam na teocracia, que era Deus no governo, né, mas eles pediram um representante humano para que reinasse. Mas mesmo assim, né, mesmo com um rei no governo, esses reis no governo, tanto Saul como Davi, foram reis escolhidos por Deus, e mostrando para a nação que Deus ainda estava no governo, né? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá, né? Que foi o texto chave lá do 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, Jesus é apresentado como o rei esperado, né? Capítulo 1 ao 6. O pesar de Davi pela morte de Saul. Davi, aclamado rei de Judá, 7 anos de guerra com Isbosete, filho de Saul. Davi é aclamado rei de todo o Israel, né? Então, Davi primeiro ele foi aclamado como rei de Judá, né? E ele foi rei de Judá durante 7 anos, né? E depois desses 7 anos, né, quando acabou a guerra contra o filho de Saul, Davi é aclamado rei sobre todo o Israel. A escolha de Jerusalém como capital do seu reinado, e a arca é levada para Jerusalém, né? A primeira preocupação de Davi ao assumir, né, o reinado em todo Israel é levar a arca, levar a presença de Deus consigo, né? Capítulo 7, Deus promete a Davi um trono eterno. O Antigo Testamento é a história das relações de Deus com a nação judaica, com o propósito de um dia ele abençoar todas as nações. À medida que a história se desenrola, torna-se claro que o meio de sermos abençoar todas as nações será a família de Davi. Tanto mais prossegue a história, quanto mais se torna evidente que o meio da família de Davi abençoar o mundo será um grande rei, que um dia reinará dessa família e que viverá para sempre, estabelecendo um reino que não terá fim. Neste capítulo começa a linha extensa de promessa, segundo as quais a família de Davi reinaria para sempre sobre o povo de Deus, isto é, procederia de Davi uma linhagem eterna de reis, que culminaria em um rei eterno, né? Então Deus ele prometeu o reinado que estaria para sempre, ou seja, seria eterno na linhagem de Davi, né? O qual se culmina na pessoa de Jesus, né? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, repetiu-se muitas vezes a promessa de um rei eterno a levantar-se na família de Davi, ao próprio Davi, a Salomão, e repetidas vezes nos Salmos, tanto pelos profetas Amós, Isaías, Malaquias, Jeremias, Zacarias, durante um período de 500 anos, passando-se os anos e na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel foi enviado a Maria, em Nazaré,
a qual era da família de Davi, e disse-lhe: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, ele lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Né? Que promessa gloriosa, né? Sendo confirmada, né? E cumprida na pessoa de Jesus, né? Que na verdade será dado o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino, o seu reinado nunca terá fim. Capítulo 8, 9 e 10, as vitórias de Davi. Com a morte de Saul, Davi foi aclamado rei de Judá, com a sua capital em Hebrom. 7 anos mais tarde fizeram-no rei em todo Israel. Tinha 30 anos quando subiu ao trono. Sobre Judá reinou 7 anos e meio, e sobre todo Israel 33 anos, 40 anos ao todo, e morreu aos 70 anos de idade. Né? Morreu novo, com 70 anos de idade. Porém, pessoas, né, pessoas que viviam, né, em guerra, na guerra, eles até mesmo, né, devido à guerra, eles se envelheciam, né, e morria mais cedo, né. Logo depois de ser aclamado rei de todo Israel, fez de Jerusalém a sede do seu governo, situada em posição inexpugnável e possuindo a tradição de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Pensou Davi que ela se prestaria mais que outra do que qualquer ser a capital da nação. Conquistou-a introduzindo nela a arca de Deus e planejou a edificação do templo, conforme nos capítulos 5, 6 e 7. Davi teve muito êxito em suas guerras. Né? Então, Davi ele fez a sua melhor escolha, fazendo de Jerusalém a capital do seu governo, que inclusive Jerusalém ele é conhecido na Bíblia como a cidade do grande Deus. Jerusalém também era a antiga Salém governada por Melquisedeque, né? Que era o rei dessa antiga Jerusalém, que se chamava Salém. E Melquisedeque era uma figura, se tornou figura de Cristo, porque Melquisedeque era rei e sacerdote, né? E ele também era profeta, por quê? Porque ele abençoou Abraão. E Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoou a Abraão, né? Inclusive, o escritor aos Hebreus, ele chega a dizer, não existe contradição alguma. O maior abençoa o menor, né? Então, Abraão, naquela condição ali, ele era menor. Por quê? Porque Melquisedeque era uma figura da pessoa de Jesus, né? Então, por isso que diz a palavra de Deus aos Hebreus também, né? Jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és meu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Que foi uma ordem direta por Deus, não uma ordem segundo o sacerdócio de Arão, né? Sujeitou completamente os filisteus, moabitas, sírios, edomitas, amonitas, amalequitas e todas as nações inimigas vizinhas, entre o Egito e Eufrates. A Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia, né? Segundo Samuel 8,6.
recebeu uma nação insignificante. Dentro de poucos anos tornou-se no reinado independente e poderoso. Capítulos 11 e 12, Davi e Betseba. Foi esta a mancha mais negra na sua vida, o adultério e virtualmente um homicídio. Este para esconder aquele. O remorso abateu, Deus perdoou, mas pronunciou esta terrível sentença: não se apartará a espada jamais da tua casa. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10, né? Então, nós observamos que Deus, Ele perdoa, né? Mas Ele não tira as consequências, né? Inclusive, Davi, no Salmo 51, fala sobre, aquele salmo fala sobre a penitência, o arrependimento de Davi, né? Onde Davi ele pede perdão a Deus, né? E a sua sentença, né? A espada jamais se apartará da tua casa, né? Até hoje, né? Até hoje a espada está lá em Israel, né? E nunca se apartou mesmo. Colheu a medida exata do que semeara, e mais do que isso, foi uma safra longa, penosa e amargurada. Sua filha Tamar foi violentada pelo irmão dela, Amon, que por sua vez foi morto pelo irmão deles, Absalão. Este desencadeou uma revolta contra o pai, morreu na luta também. As mulheres de Davi foram violentadas publicamente, em troca de haver ele violentado secretamente a de Urias. Assim o reinado glorioso de Davi foi anuviado nos muitos anos por incessantes perturbações, né? Até o primeiro filho de Davi com Betseba, a criança também chegou a morrer, né? Amon foi morto, né, por Absalão. Absalão foi morto quando guerreava contra o pai. Salomão também, quando ele assumiu o governo como rei de Israel, ele matou também o seu próprio irmão Adonias, que queria usurpar o trono de Israel, né? Que era tudo filhos de Davi, né? E até hoje a espada está lá em Israel. Que lição para os que pensam poder pecar e tornar a pecar e acabar muito bem. Todavia, era este o homem que agradara a Deus. A maneira como reagiu ao seu pecado bem que mostrou que ele era de fato. Alguns dos salmos, como 32 e 51, brotaram dessa experiência amarga da sua vida, né? Mas mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diferente de Absalão, Davi, ou melhor, diferente, né, do antigo rei, diferente de Saul, melhor dizendo, Davi ele se arrependeu e reconheceu os seus erros, o seu pecado. Capítulo 13 a 21, as tribulações de Davi. Tamar violentada, Amon morto, a fuga e a revolta de Absalão, a conspiração de Absalão para se apoderar do reino, capítulo 15 ao 19. Provavelmente Absalão sabia que Salomão fora indicada para suceder a Davi no reinado, daí seu esforço para subtrair o reino de Davi, seu pai. A julgar pelo espaço ocupado pela narrativa, deve ter sido uma das maiores tribulações do reinado de Davi. Envolveu a deserção de alguns dos seus conselheiros de maior confiança e abateu-lhe totalmente o ânimo. Absalão, porém, foi finalmente morto e Davi restaurado ao trono. Seguiu-se a rebelião de Seba, capítulo 20. A tentativa de Absalão usurpar o trono provavelmente enfraqueceu a autoridade de Davi sobre o povo,
Por isso Seba procurou aproveitar a situação, sendo porém logo esmagado. Os filisteus por esse tempo ficaram atrevidos, e de novo no capítulo 20, outra vez Davi alcança mais 4 vitórias. Capítulo 22, o cântico e louvor de Davi. Aqui, como em tantos salmos, Davi manifesta a sua incansável confiança em Deus e a sua ilimitada gratidão pelo cuidado constante do Senhor, né? Então, mesmo debaixo de aflições, de angústia que ele sofreu, né, durante toda a sua vida, no final da sua vida, devido ao seu pecado, Davi ainda era grato, louvava e adorava o Senhor, né? Ele jamais desistiu da sua fé em meio às tribulações, às fraquezas, em meio aos tropeços que ele teve, mas ele sempre confiou no Senhor. Confiar em Deus é sempre o melhor caminho, né? Porque Deus, ele sabe e ele tem o melhor para nossas vidas. Capítulo 24, o povo é contado. É difícil ver ao certo onde está o pecado de fazer um recenseamento nacional. O próprio Deus ordenara no princípio e no fim dos 40 anos de peregrinação no deserto. Talvez no caso em apreço, o censo indicasse em Davi um começo de fraqueza, com tendência para confiar na grandeza do seu reinado, ou confiar na sua força, no seu exército, né? Podemos assim dizer. Ele que durante toda a sua vida confiara sempre implicitamente em Deus. O censo foi uma ideia de Satanás. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, os irmãos podem estar observando lá. Satanás pode ter considerado aquilo uma oportunidade de demover da vida a sua confiança em Deus, para confiar em si mesmo. Fosse como fosse, Deus considerou o ato um pecado passivo de castigo. O censo revelou uma população de cerca de 1,5 milhão de guerreiros, não contando os de Levi e Benjamim, ou uma população total de aproximadamente de 6 a 8 milhões de pessoas, né? Como castigo, Deus enviou um anjo da pestilência para destruir Jerusalém. No lugar onde a mão do anjo se deteve, aí Davi edificou um altar. Onde ele levantou o altar, Salomão edificou o templo. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Davi, tomando no conjunto de suas qualidades, Davi foi uma pessoa ilustre, intensamente humano, impulsivo, de alma grande, excessivamente generoso. Fez algumas coisas erradas, mas tendo-se em conta sua condição de soberano oriental, foi um homem notabilíssimo, de alma e de coração, devotou-se a Deus e aos seus caminhos, né? Inclusive, não se levantou rei em Israel como Davi, né? E foi um homem segundo o coração de Deus. No mundo de idolatria, numa nação que a miúde resvalava para o culto dos ídolos, Davi permaneceu firme como uma rocha em favor de Deus. Em todas as circunstâncias da vida, procurou contato com Deus, na oração, na ação de graça e no louvor. Suas duas grandes realizações, o reino e os salmos, né? Inclusive, Davi, irmãos, é um grande exemplo, né? Davi, ele foi profeta. Davi, ele foi rei. Davi, ele foi pastor de ovelha.
Davi, ele foi músico. Davi, ele foi compositor. Davi, ele foi um adorador, né? Nós vemos quantos dons, quantas qualidades em Davi, né? E pode ter certeza, amados irmãos que estão nos assistindo essa videoaula, né? Algum dom, né? Algum dom ou alguma vocação, todos os irmãos têm, né? Pelo menos no mínimo um, né? Mas nós vemos que Davi, ele foi rei, foi guerreiro, foi pastor de ovelha, foi músico, foi adorador, foi profeta, né? E não é possível, né? Com certeza, algum dom os irmãos, todos os irmãos têm, né? Então, que os irmãos venham exercê-los para a honra e para a glória de Deus, né? Aquilo que Deus te vocacionou, o dom que Ele te deu, os irmãos venham exercer para a glória de Deus, né? Não exerça para a sua glória e nem muito menos enterre aquilo que Deus te deu, mas faça de melhor, da melhor forma, né? Com ações de graça e com coração voluntário. Assim nós concluímos a nossa lição de 1º e 2 Samuel. Eu achei que não conseguimos, mas conseguimos pela graça de Deus, né? Os irmãos seja abençoado, permaneça firme como Davi, confiando sempre no Senhor, porque no final das contas, né, a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, né, que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor, ela vem de Deus, né? Assim nós concluímos nossa lição com essa divisa no 3, 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. No nome de Jesus, fique com Deus, o amigo mais chegado do que o irmão.